Olá, meu nome é Mariadna, sou professora Patchwork, bolsas e bonecos. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinazes, 739, Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma bolsa muito fácil. É essa daqui. Você deve estar se perguntando, mas você que já conhece os meus vídeos, né, deve estar se perguntando, mas não tem. A Mariadna não fez nada colorido hoje na peça. Não, essa é uma aula para quem está começando. Eu percebi que tem muitas meninas que ainda têm dificuldades em fazer fundo, zíper, alças. Então hoje nós vamos aprender a fazer um bolso embutido com acabamento, fazer o fundo da bolsa e colocar o zíper fazendo o forro. Essa bolsa é uma bolsa simples para você que está começando e não sabe como colocar um zíper, não sabe como fazer o fundo da bolsa e não sabe fazer um bolso embutido. Agora, se você quiser incrementar, colocar enfeites, você pode colocar aqui na sua bolsa, você pode fazer um matelacê, mas hoje nós vamos falar de zíper, fundo e bolso embutido. Vamos à nossa aula de hoje? E para fazer essa bolsa eu cortei 2 vezes o tecido para o forro, 2 vezes o tecido preto e 2 vezes o feltrinho. Este aqui eu já coloquei sobre o feltrinho e prendi com a cola spray. Agora eu vou te ensinar um bolso bem facinho e que fica com bom acabamento. Então aqui eu cortei o tecido do corpo, eu vou marcar o meio e aqui tem a entretela. Eu risquei, eu cortei essa entretela, tem 22 por cima. Então aqui o que eu vou fazer? Eu risquei 2 e 2, deixei um no meio e um em cada ponta. Eu vou colar essa entretela aqui no tecido. O tecido eu cortei 1 centímetro maior para cada lado e vou colar ele aqui no tecido preto. Eu vou passar um pouco de cola spray, então aqui eu venho dobrando o tecido para cima da entretela e aqui também eu vou dobrar, vou passar mais uma colinha e vou dobrar cobrindo essa parte da entretela que eu preciso, que ela fica com este acabamento aqui. Eu dobro, do outro lado a mesma coisa. Então esse aqui é um passo a passo para você que está iniciando agora, é uma bolsa bem facinho, você vai aprender como colocar zíper. Então não é uma bolsa tão complicada para você não se perder no zíper. Então aqui eu coloquei o direito da entretela do tecido que está encapado com a entretela no avesso do tecido. Eu vou alfinetar. Aquela marcação que eu fiz no meio é para você centralizar essa entretela para o zíper não ficar fora do centro do corpo da bolsa, que essa parte vai ficar para fora. Então ela precisa ter um bom acabamento. E é bom sempre que você for costurar, você alfinetar a peça. Agora eu vou costurar somente nesse desenho, nessa canaleta aqui que eu fiz, tá? Então eu costurei aqui dentro, eu vou abrir, vou marcar no meio e vou fazer isso aqui, um corte. Abro o tecido e venho até bem perto da costura que eu fiz aqui do cantinho. Eu corto esse excesso, do outro lado a mesma coisa. Eu vou trazer esse tecido agora para fora, esse da entretela. Então aqui eu tô fazendo uma abertura para eu poder embutir o zíper aqui dentro. Então aqui eu vou dobrar ele, trazendo ele bem para fora do direito do tecido. Então a entretela vai ficar em contato com o direito do tecido, assim. Então aqui eu vou arrumando ela. Então aqui eu coloquei esse monte de alfinetes para eu poder pespontar essa parte de fora e esse tecido ficar bem bonitinho aqui para dentro, não aparecer o tecido do avesso nessa vista do zíper. Então sempre que você for fazer um zíper que você quer fazer com este acabamento, você vai fazer desse jeito aqui que eu estou fazendo e vai ficar bonito. Aqui você pode até colocar alguns enfeites no corpo dessa bolsa. Como eu estou fazendo preto, é uma bolsa para usar a qualquer hora. Você também pode fazer tecido preto para você usar no dia a dia, né, que combina com tudo. Vou pespontar agora em toda a volta. Aqui você nunca corta a linha quando você está fazendo um acabamento da peça. Você faz o retrocesso quando é o tecido terno e você transfere essa linha para a parte de trás, puxa
essa linha que ela vem. E aí então você amarra ou você prende ela com a agulha no tecido do corpo. Então ficou assim, com essa abertura aqui, ó. Então tem um bom acabamento. Agora eu vou mostrar para você como você vai colocar um zíper embutido. Aqui eu já tenho o cursor com o zíper. O zíper sempre eu deixo um pouquinho maior, para quando eu fizer essa costura aqui, não ficar um buraco. Se eu deixo o zíper pequenininho do mesmo tamanho, corre o risco de ficar um buraco aqui, se eu não centralizar direitinho. Então, o ideal é eu cortar sempre um pouquinho maior e o mesmo com o tecido do forro, um pouquinho maior. Então, vou deixar ele aqui do ladinho e vou fazer meio no zíper e fiz meio também no corpinho da bolsa. Do bolso. Outra coisa, o forro é de acordo, o bolso é de acordo à altura do corpo da bolsa, tá? Você não vai colocar um bolsão grande para quando você fechar o fundo ele ficar lá embaixo. Então você põe de acordo à altura do corpo da bolsa. Aqui eu posso tirar esse zíper, não preciso costurar com ele, que eu não vou passar ele agora. Então o que eu vou fazer? Esse lado é o lado do avesso do zíper. Eu vou costurar o avesso do zíper no direito do textão. Aqui eu vou colocar um alfinete meio e vou passar uma costura aqui. Do outro lado a mesma coisa. Eu vou colocar pique com pique e vou passar outra costura. Sempre que você cortar a linha, você traz o tecido um pouquinho aqui para fora da mesa da máquina e corta a linha. A máquina automática ela já está preparada então para fazer a função dela, não precisa você se preocupar. Aqui então já passei o cursor e o meu zíper está costurado. O lado que vai ficar para fora ficou em contato com o avesso do tecido. A impressão que ele está errado, né? Mas não está. Porque o que você vai precisar é do avesso do zíper, esse lado que não tem os dentes, que vai ficar em contato com o direito do tecido. Agora o que você vai fazer aqui, como já tem o pique, que é o meio do tecido, lembrando de sempre trazer o tecido para fora, o tecido do bolso da bolsa, né? Do forro do bolso, né? Aqui eu tenho o meio, eu vou colocar meio da bolsa com aquele pique que eu fiz aqui no zíper. Então ele vai ficar assim. Agora eu vou costurar somente essa parte de baixo com esse tecido todo aqui para cima, o tecido do bolso. Então eu vou prender aqui com alfinetes para não correr o risco de quando eu estiver costurando ele descer e eu furar junto. Então eu tô falando isso de experiência própria, viu? Porque já aconteceu comigo também. Tá costurando esse tecido do bolso cai e eu costuro ele, eu tenho que desfazer e fica feia a costura. Então sempre que a gente vai fazer a peça, a gente tem que ter um carinho com ela para não fazer feio com a gente com a peça, né? Agora eu vou passar essa costurinha, já vou te explicar novamente como você vai fazer com o restante. Então aqui eu já costurei essa parte de baixo. Aqui eu posso puxar a linha também, trazer ela. Como eu fiz retrocesso, aqui eu posso fazer um retrocesso, eu posso cortar essa linha. Então ele já está costurado essa parte de baixo. Eu vou voltar o tecido para a mesma posição que estava para você não se perder. Então aqui eu deixei na mesma posição que eu comecei. Agora eu vou trazer esse tecido todo para baixo, esse do forro. Aqui você viu que ele não está mais em cima, eu trouxe ele para dentro do corpo da bolsa. Agora eu vou alfinetar e vou costurar essa lateralzinha, a parte de cima e finalizar na outra lateralzinha do final do zíper. Novamente, prender o tecido embaixo e vou fazer essa costura para finalizar o meu bolso. Aqui está o bolso prontinho, com bom acabamento, não aparece costuras, ele está perfeito. Agora eu vou fazer a parte de fora, né? Fechar as laterais. Outra coisa também, que quando você for fechar essa lateral, você não pode trazer esse tecido aqui para cima, fechando ele da costura do fundo para fora. Você faz sempre de cima para baixo, para que esse tecido não suba e fica com essa marca, com essa dobra aqui para fora, te atrapalhando na hora que você vai enfiar. Então o tecido fica para baixo, novamente você vai fechar de cima para baixo. Você tá vendo que aqui sobrou um pedaço do zíper. Aqui eu vou começar essa costura desse zíper para fora, para baixo. Prontinho, aqui você pode deixar ou você pode cortar esse excesso. E para ter um bom acabamento, você pode fazer zigue-zague aqui fora, para não ficar desfiando esse tecidinho aqui do bolso da sua bolsa.
Então aqui está prontinho o bolso. Você agora não vai fazer mais nenhuma bolsa sem o bolso, porque eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse bolso em todas as suas peças, vai praticar e vai adorar fazer esse bolso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse tecido sobre o feltrinho, ou eu posso prender ele em toda a volta com zigue-zague, ou posso colar com a cola spray. Aqui você não pode colocar o feltrinho primeiro para fazer essa parte. Primeiro você vai fazer o bolso, você não pode colocar primeiro esse tecido sobre o feltro, porque ele vai dificultar o acabamento aqui desse bolso de fora. Então você vai colocar por último. Esse aqui já está porque eu não coloquei bolso. Se você for colocar bolso nas duas partes do corpo da bolsa, você primeiro prepara o bolso e depois põe no feltrinho. Agora eu vou passar uma cola spray. O ideal é que você tenha um plástico, uma sacola ou um papel, né, na mesa, para você não colar a mesa e nem o colega. Se você estiver fazendo aula, né, você não pode jogar essa cola spray colando os seus colegas. Então você vai colocar dentro de uma sacola e vai passar a cola spray. Aqui eu já posso cortar o excesso, porque eu não preciso, ó, ele já está preso aqui, ó. Então não preciso do zigue-zague nesse caso. Aqui eu já vou cortar, né, o excesso do feltrinho. Então a bolsa, o corpo já está pronto, o zíper colocadinho, o bolso está fora do feltrinho e este aqui também no feltrinho. Agora o que eu vou fazer? Esse pé de galinha aqui que eu fiz, ele é maior porque eu vou costurar o fundo aqui em cima e daqui vai sair as laterais dessa bolsa. E eu vou te falar também sobre o forro, que eu cortei o forro igualzinho, mas se você perceber, o forro é maior, o fundo, né, da bolsa é maior. Quando você for fazer uma bolsa, se você não quer cortar o tecido igual o tecido do corpo da bolsa, você vai acrescentar no forro as laterais e o fundo da bolsa. Então aqui eu acrescentei somente o fundo porque o corpo em cima é igualzinho o corpo da bolsa. Vamos preparar o fundo. Aqui eu cortei maior o tecido do forro, do fundo da bolsa, o tecido preto, e menor, mais estreito, né, o estruturado. Passei uma colinha e aqui eu vou fazer o mesmo com o outro lado também. Eu vou espirrar um pouquinho de cola. Então aqui o fundo está pronto, ele tem 10 de largura. Eu vou colar nessa marcação que tem aqui, que já é a margem que eu deixei para fechar o corpo dessa bolsa. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Então essa bolsa é uma bolsa super fácil para você que está começando, para aprender a fazer fundo de bolsa, um fundo quadrado com pé de galho. Você pode fazer esse passo aqui, pode fazer no tecido colorido esse fundo, né, para não ficar uma cor só, para você dar destaque na sua peça. Então é bom você fazer um composê dos tecidos para valorizar também a sua peça. Que eu vou passar um pesponto aqui e aqui unindo o fundo com o corpo da bolsa. Então aqui eu costurei o fundo da bolsa, ela está prontinha aqui. Agora o que eu vou fazer? Se eu quisesse fazer uma bolsa sem zíper, já estava praticamente pronta, que eu vou fechar as laterais e o pé de galinha. Esse fundo aqui, a caixa de leite. Eu vou pregar um zíper, vou te explicar também como colocar um zíper nessa bolsa. E outra coisa, como eu fiz ela toda preta, você também pode fazer uma bolsa assim, todo pretinho, e colocar esses enfeites aqui em volta do zíper para dar um charme na sua bolsa, como está aqui essa carteira. Então ela é uma carteira, né? Na parte da frente não tem nada, mas aqui atrás eu coloquei esses enfeites para dar um charme. O mesmo você pode fazer com essa bolsa, só que essa bolsa é uma bolsa mais simples. Você pode mudar também a alça dela, deixar uma alça menor. Aqui eu cortei uma alça maior para você colocar ela transversal. Então aqui eu cortei o zíper maior um pouquinho e fiz o pique no zíper. Vou virar para cá para você conseguir visualizar. Aqui onde tem os dentes que você vai passar o dedo, vai sentir mais altinho, é o lado direito. Esse aqui é o avesso. Então eu vou colocar o direito em contato com o direito do tecido e vou alfinetar e vou costurar, passar aqui uma costura. Não precisa você usar pé de zíper, porque você não está fazendo o rolo. Então aqui você vai usar a costura normal da máquina e só depois que você vai aproximar um pouquinho só essa costura. Então eu vou fazer do lado, costurei, vou fazer o mesmo para com o outro lado, pique com pique e vou alfinetar.
Então aqui você vai colocar, vai cobrir o zíper, vai colocar direito do tecido com o avesso do zíper. Esse lado que não tem os dentes, ele ficou para fora. Agora eu vou cobrir ele, fiz uma cabaninha aqui para ele, ó. Ele ficou escondido. Então sempre que você for colocar o zíper, você lembra de esconder o zíper. Ele ficou coberto. Esse lado não tem zíper. Agora o que eu vou fazer é que eu comecei alfinetando pelo lado que eu tenho o zíper, que eu estava escondendo o zíper. Eu vou transferir esse alfinete para o lado que tem o filtrinho, para quando eu costurar, esse tecido não esticar e o alfinete estar em contato com a minha mão. Agora eu vou mudar o pé da agulha. A agulha veio para fora e na sua máquina também tem esse sistema aqui que todas as máquinas têm, de agulha para frente ou para trás. Eu tiro os alfinetes, aqui você tá vendo que a costura veio para dentro, né, do corpo da bolsa. Essa primeira que eu passei ficou fora e a outra para dentro, aproximando esse tecido. Aqui eu vou descobrir o zíper. Agora eu vou fazer o mesmo para com o outro lado. Eu vou fazer novamente uma cabaninha, eu vou cobrir, né, esse zíper. Eu faço o meio do tecido do forro e coloco o meio do zíper. Agora eu já posso alfinetar já pelo lado que eu vou costurar. Só deixar os dois tecidos bem rente aqui em cima. Eu não preciso me preocupar com o zíper porque ele já foi costurado. Então, por isso que eu costuro primeiro o zíper para depois costurar o tecido de forro. Para eu não ter essa preocupação se eu vou conseguir pegar os três. A mesma coisa com este lado. Aqui eu vou desmembrar. Eu não tenho o costume de tirar o zíper, de abrir o zíper. Por que que eu ensino assim para as meninas? Para não correr o risco de colocar o zíper do avesso. Que às vezes você põe tudo bonitinho, desmembrou o zíper, fez isso daqui, deixa eu mostrar para você. Abriu e colocou um pedaço do outro lado. Se você não presta atenção, você põe o avesso do tecido, do zíper para fora por direito do tecido e aí você tem que desmanchar a sua peça. E não é bom ficar desmanchando a peça toda hora para não ficar muito marcada e desfiar o tecido. Então aqui eu vou pespontar agora essa parte do zíper. Pespontei e vou fazer o mesmo para com o outro lado. Então aqui eu pego esse tecido do forro, levo ele todo para baixo. E aqui eu ponho os alfinetes segurando os dois tecidos. Novamente do outro lado. Prontinho, então, já coloquei forro. Agora é só fechar toda essa bolsa. Se você quiser também colocar a bolsa interna, você vai seguir o mesmo passo que eu fiz com essa peça. Aqui eu vou fechar as laterais do corpo da bolsa. Antes de fechar o forro, eu também tenho que fechar o fundo. Do outro lado, a mesma coisa. Então, é a bolsa super fácil e fazendo essa bolsa aqui, você vai fazer qualquer uma peça. Sempre lembrando de quando você iniciar as costuras e finalizar, você amarrar com ponto retrocesso ou você fazendo na sua máquina que tem aquele pontinho de amarrar a linha ou amarrando com a agulha mesmo no final da costura. Agora aqui eu vou passar o cursor, porque eu abri ela toda, né? Então eu preciso de fechar. E o ideal é fechar a peça para não dificultar esse fechamento da bolsa. Então aqui eu passei o cursor, eu tenho duas argolas e também tem o quadro. Ou você pode colocar o quadro ou pode colocar a argola. A argola eu acho que fica mais bonito, né, para bolsa. Então aqui eu tenho o suporte para argola. Eu vou colocar ele aqui dentro, mas antes de colocar ele aqui dentro, eu já vou fechar também essa lateral do forro para eu poder fechar esse pezinho de galinha junto. Então aqui a lateral está fechadinha, eu vou colocar o suporte aqui dentro, com cuidado para não abrir o zíper, trouxe ele aqui para fora. Eu vou fechar, vou passar uma costura, como eu fiz com o fundo da bolsa. Vou prender com alfinete e vou costurar. Então aqui eu vou fechar o fundo da bolsa, só um pedacinho daqui para cá, para eu poder fazer uma linha reta aqui nesse pé de galinha para eu costurar sem ter grandes problemas. Se eu não faço essa costura aqui, fica difícil para eu fechar esse pé de galinha, formando aqui uma linha reta para eu poder costurar. Então aqui eu ponho costura com costura e fecho os dois lados. Então aqui eu costurei, a bolsa está pronta, agora eu vou colocar a alça.
Então aqui eu passo uma costura prendendo esse mosquetão. O outro lado eu vou colocar um regulador para eu aumentar e diminuir essa alça. Se você não tiver o regulador, você pode fazer uma alça já no tamanho certo, ideal que você precisa, e assim você não precisa se preocupar com o regulador. Se não tiver um mosquetão também, você pode costurar diretamente aqui nas argolas. Então aqui eu vou passar ele no mosquetão e vou trazer dentro novamente do regulador. Então esse lado que eu puxei, que eu passei novamente aqui dentro do regulador, eu vou costurar ela juntinha. Eu não posso costurar junto com essa que veio por cima, eu vou costurar junto com essa que veio por baixo. Então aqui está prontinho, aqui eu vou regular essa alça, ó, do tamanho que eu quero. Vou cortar as linhas, ou você pode colocar um rebite também. Se não tiver rebite, pode fazer a costura. E aqui é só encaixar o mosquetão na argola. Do outro lado a mesma coisa. Então é isso, a bolsa está prontinha. Então é isso, se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no curso de bolsas. O meu telefone é 11 50 42 01 45 e o celular é o 99672 8865. Se quiser conhecer o ateliê, é só fazer uma visitinha. Aqui é a Avenida dos Carinazes, 739, Moema, São Paulo. Estou te esperando. Um beijo.